soluções desejadas aos clientes. Acesse o Instagram LC Suporte Empresarial e faça um orçamento. Precisando de materiais de qualidade nas áreas de adesivos, etiquetas, placas, fachadas, acrílico e fardamentos esportivos? Chame a Impressione Adesivos e Placas pelo WhatsApp 519-9362-2285, em frente ao CTG Tropilha Farrapa, no São Cristóvão, em Lajeado. 9 horas. Na balada, sempre cabe mais um. Uma UTI. Não frequente festas clandestinas. Disque denúncia 190 ou 197. Pense na saúde de todos. Salve vidas. Uma campanha independente das emissoras de rádios, jornais e portais de notícias do Brasil. Muito bem, 9 horas pontualmente e a gente inicia neste momento a nossa transmissão ao vivo via Facebook. Para você que já está acompanhando a gente, seja muito bem-vindo, né? Depois do nosso intervalo comercial, a gente dá início a essa primeira edição do painel informativo. E o que é o painel informativo, né? A gente traz assuntos de importante relevância para o Vale do Taquari, para Lajeado, né? De uma certa maneira, vamos estar aqui trazendo assuntos que são muito importantes para você, né? Nos quais você pode participar, você pode interagir, né? Lembrando que você também pode fazer perguntas via live, né? Via Facebook, também pelo nosso WhatsApp, né? O nosso WhatsApp, anota aí, 99178-1651. Repetindo, 99178-1651. Você participa com a gente nesta primeira edição do painel informativo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a nossa convidada especial, a Simone Stilpe. Seja bem-vinda, Simone, bom dia. Bom dia, obrigada. Ela que é professora da Univates, também gestora do Inova RS, e hoje ela vem para falar para a gente sobre o tema tecnologia e inovação, os vales na mira do Inova Rio Grande do Sul. E aí, a gente já teve em outras oportunidades, né, Simone, a possibilidade de falar um pouquinho sobre esse tema, né? E aí a gente sentiu também a necessidade de justamente criar um momento para que as pessoas tivessem acesso de forma inteira, né? Saber de tudo, o que é o Inova, como funciona, né? Aonde a gente se encaixa, né, de certa maneira. Então, com vocês, a partir de agora, né, a nossa painelista deste dia, né, a Simone Stilpe, com o tema Tecnologia e Inovação, os vales na mira do Inova RS. Então, bom dia a todos, né, e agradeço a Rádio Informativo pela oportunidade de estar aqui abordando de uma forma um pouco mais tranquila, com um tempo um pouco mais extenso, sobre a questão dos ecossistemas de inovação e, em especial, o programa Inova RS, que é um programa do governo do estado, que vou explicar um pouco mais o seu funcionamento e os seus objetivos. Então, na verdade, o nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, ele já vem há algum tempo trabalhando e formatando as suas áreas de inovação e, portanto, os seus ecossistemas de inovação. Seja vinculado a um olhar das universidades para o tema, mas também as cidades se movimentando nesta direção. Então, nós podemos dizer que o nosso estado, sim, ele é um estado inovador. Obviamente, nós temos muitos passos ainda pela frente, temos muito a avançar, mas somos, no Brasil, uma referência de estado que se organiza nessa direção. Então, eu vou falar um pouco macro, e depois eu venho mais para a região dos vales, que é a temática que vamos abordar hoje pela manhã. Nós ainda temos, no início da primeira, né, ao final, melhor dizendo, da primeira década dos anos 2000, né, então a gente está em torno de 2010, nós temos os primeiros programas do Estado pensando ambientes de inovação.
né? E naquele momento, como eu falava há pouco, era muito mais numa visão das universidades para o tema, e nós tínhamos naquele momento a formatação do que nós chamamos dos parques científicos e tecnológicos. Então, nós temos cerca de 12 parques científicos e tecnológicos estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul, a maioria vinculados às universidades, né, sejam elas públicas ou comunitárias, e se começou de uma forma mais presente trabalhar uma interação academia, universidades, né, com o poder público e as empresas, o que naquele momento, né, nós nos iniciávamos como Estado no que a gente chama de tríplice hélice, que é a existência destes atores trabalhando em sintonia para buscar a inovação dos seus ambientes. Então, academia, empresas e poder público. Então, nós primeiro nos estabelecemos como Estado neste movimento de parques tecnológicos, e nós temos parques tecnológicos de reconhecimento internacional no nosso Estado, né? Principalmente os que estão, por exemplo, localizados na região metropolitana do Estado, mas nós temos exemplos como o Tecnovates, que são parques que já estão, né, numa etapa de internacionalização das suas relações, e começamos, então, a usar este conceito efetivo da tríplice hélice para movimentar o Estado no que diz respeito à questão da inovação. E esse é um modelo que não é um modelo do Estado do Rio Grande do Sul. Diversos outros estados do país e diversas regiões do mundo também trabalham nesta perspectiva de inter-relação dos diferentes atores que são importantes para a temática da inovação. Então, aqui nós estamos falando, Jeff, na verdade, de quais são as nossas áreas portadoras de futuro, né? Quais são os setores, seja da nossa indústria, seja do nosso desenvolvimento tecnológico, que poderão alavancar um futuro mais inovador, mais tecnológico para as nossas regiões e cidades. Então, nós temos regiões no mundo onde isso já está bem estabelecido, né? E aí, num modelo já não tanto de parques tecnológicos, mas onde a figura do parque tecnológico é importante, mas já permeando, que é o que eu vou falar daqui a pouco, do movimento onde o Inova-RS entra, já permeando da temática do parque tecnológico para cidades tecnológicas, cidades inovadoras, cidades mais sustentáveis, ou áreas de cidades, né? Muitas vezes você não começa um movimento como esse por toda a cidade, mas você pensa pilotos, vamos dizer assim, em determinadas áreas. Então, é importante aqui destacar o modelo de Barcelona, com o @22, que é uma área da cidade dedicada para este tipo de movimento. Lá em Barcelona também você tem, num primeiro momento, este movimento dos parques tecnológicos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que eu explicava há pouco. Nós temos exemplos no país muito interessantes e exemplos que são reconhecidos mundialmente como modelos, né? Então, nós temos, por exemplo, em Recife, o Porto Digital, que é, sim, um parque tecnológico a céu aberto, né? Que se localiza junto ao Recife Antigo, né? Ao Marco Zero de Recife. Então, é um parque tecnológico urbano, né? O movimento de Florianópolis, que todos nós, de alguma maneira, já ouvimos falar, se constituindo em uma cidade inovadora. Então, até bem pouco tempo, nós somente ouvíamos falar de Florianópolis no período das férias, principalmente, né, com a questão das belezas naturais que temos lá. Mas hoje nós temos um posicionamento estratégico, não só de Florianópolis, mas do estado de Santa Catarina como um todo, dentro desta dinâmica de colocar estes atores
academia, universidades, poder público, empresas trabalhando numa mesma rota, trabalhando num mesmo eixo, que é esta tríplice hélice que eu falava há pouco. E à medida que a gente migra do modelo de parques tecnológicos para ambientes tecnológicos, ou parques tecnológicos urbanos, ou cidades tecnológicas e mais inovadoras, você começa a ver a importância de ter um outro ator nesta hélice, né? Então, nós não falamos mais do modelo de tríplice hélice, ou falamos, mas aprimoramos este modelo, que é o modelo da quádrupla hélice, onde você tem um outro ator extremamente importante, que é a sociedade. Bom, se nós estamos falando de uma cidade, de um lugar para viver com maior qualidade de vida, eu estou falando que é importante que esta sociedade se posicione quanto a questões o que quer e como quer ser. Então, agora, no modelo da quádrupla hélice, que é esta evolução, nós temos como atores principais, como hélices principais deste movimento, a academia, a universidade, governo, poder público, nas diferentes esferas, né? Obviamente, esfera municipal, estadual e federal, as empresas, o setor produtivo e a sociedade, né? E nós, como Estado do Rio Grande do Sul, então, se lá em 2010 o Estado do Rio Grande do Sul se movimenta nesta direção dos parques tecnológicos, à medida que a gente foi chegando nesta segunda década dos anos 2000, a gente começa a pensar, bom, nós temos que derrubar estes muros, no sentido de que precisamos disseminar, de que precisamos expandir este movimento para onde a vida acontece, que é na cidade, é no local onde moramos, onde trabalhamos, onde temos o nosso lazer, quer dizer, as diferentes esferas da vida das pessoas que habitam uma cidade. Então, a gente começa, como Estado, a ter alguns movimentos de cidades, à luz desses exemplos que eu citava há pouco, né? Barcelona, Recife, Florianópolis, né? E tantos outros que eu poderia citar aqui. E a gente começa a olhar e dizer, bom, nós temos que efetivamente avançar como sociedade na direção da inovação, na direção de áreas portadoras de futuro, porque sim, o nosso Estado é inovador, mas ao mesmo tempo nós começamos a ficar defasados tecnologicamente. Nós já estivemos melhor neste quesito, né? E este tipo de movimento, ele vem um pouco para dizer, ok, como vamos nos constituir, como vamos nos organizar como sociedade para que a gente possa avançar no nosso desenvolvimento. E aqui, quando a gente fala em desenvolvimento, não estamos falando somente em desenvolvimento econômico, estamos falando em desenvolvimento humano, estamos falando em desenvolvimento no sentido de qualidade de vida, estamos falando de um desenvolvimento sustentável, né? E por isso que esses adjetivos das cidades, eles começam a se misturar. Então, uma cidade mais inovadora, uma cidade mais humana, uma cidade mais sustentável, né? Então, a gente poderia fazer uma relação entre todos estes conceitos. Então, eu estava falando que o nosso Estado começa a se organizar nas cidades, né? E um primeiro movimento um pouco mais organizado, vamos dizer assim, no nosso Estado, que surge, é junto à capital do nosso Estado, é junto a Porto Alegre, que é o movimento Pacto Alegre, né? Que é um movimento muito interessante de ser visto, de ser conhecido. Ele não é uma novidade completa, porque se a gente pegar o histórico, né, de como ele surge, nós temos alguns pontos que começam a ser construídos lá no início dos anos 2000 e até antes disso, né, alguns projetos, como, por exemplo, o 4º Distrito
de Porto Alegre. Ele é um projeto anterior, inclusive, ao Porto Digital de Recife, né? O Porto Digital de Recife, em alguns aspectos, se espelhou, né, no projeto do 4º Distrito de Porto Alegre, mas por alguns motivos nós não avançamos, né? Não avançamos como cidade de Porto Alegre e não avançamos como Estado, né? Talvez aqui as coisas precisem um tempo maior de maturação, ou às vezes não é um momento também de que as coisas acontecem, e você precisa a aproximação de uma série de fatores, né, interessantes para que esse tipo de movimento avance. Precisa um certo grau de, efetivamente, de maturação das ideias, dos sistemas e dos atores, né? Então, nós precisamos ter uma série de elementos para que possamos avançar. Então, o Pacto Alegre tem até um trocadilho de palavras, né? Então, Porto Alegre, né? Pacto Alegre, então, efetivamente, um pacto por Porto Alegre, para que Porto Alegre possa se colocar como uma cidade mais alegre, né? No sentido de aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos, das pessoas que habitam a cidade, e esse é o grande objetivo que está por trás de todos estes movimentos, né? Então, sim, é para se ter uma economia mais inovadora, mas o objetivo final é que você tenha uma cidade, um local melhor para se viver, né? E tem uma série de questões que estão por trás deste tipo de conceito, né? Durante um tempo, nós pensamos as cidades como ambientes segregados, né? Então, nós temos o espaço, uma zona ou uma região para trabalhar, uma zona ou região para morar e uma zona ou região para lazer, por exemplo. Se a gente fechar os olhos e pensar na estruturação de muitas cidades, é assim que acontece, né? E aí vem os grandes problemas, por exemplo, de mobilidade, que você precisa ter esses deslocamentos, quanto maior a cidade, mais problemático é. E por trás deste conceito que eu estou trazendo nesta minha fala, das cidades mais inovadoras, mais cidadãs, mais humanas, mais sustentáveis, você tem, inclusive, um conceito de remodelação dos espaços urbanos, né? Por que não mesclar ambiente de trabalho, lazer e moradia, né? Para que você possa cada vez mais se locomover a pé, utilizar outros meios de transporte, que não somente o automóvel, que é algo bem cristalizado entre nós, né? Obviamente aqui não dá para falar toda a teoria, mas eu estou trazendo alguns aspectos também para que o ouvinte, para o espectador, possa compreender do que nós falamos quando trazemos o conceito do Inova-RS, que eu já vou chegar daqui a pouquinho. Então, o Pacto Alegre é uma organização da cidade de Porto Alegre por meio desta quádrupla hélice que eu falava há pouco, desta aproximação da universidade, poder público, empresas e sociedade, né? E isso passa desde por projetos de capacitação, as pessoas precisam saber o que é isso. Então, este espaço aqui é um espaço muito importante, muito nobre para nós, porque é uma oportunidade de nós falarmos um pouco mais o que é esta conversa de uma cidade mais inteligente e mais inovadora, né? Então, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam acreditar, porque senão o projeto ele não acontece. E isso passa por capacitações, por conversas, por uma educação voltada para estes conceitos, passa por projetos voltados para diferentes setores das cidades, passa por estabelecer estas relações entre universidades, empresas, poder público, sociedade e tantas outras formas. Então, falei um pouco do Pacto Alegre. Temos um outro movimento muito importante no nosso estado, reconhecido por outras regiões, que é o Promove Lajeado, né? E o Promove Lajeado, o principal objetivo é justamente esse, é tornar Lajeado uma cidade mais inovadora, ampliando o conhecimento
dos cidadãos que sejam cidadãos conscientes do que Lajeado quer ser e que esses cidadãos contribuam para o que queremos ser, ampliando com tudo isso a qualidade de vida dos que aqui residem, né? Então, Pacto Alegre promove Lajeado. Acho que em outro momento a gente até pode, dessa mesma maneira, explorar o Promove Lajeado. Eu acho que é interessante, porque nós fazemos reuniões periódicas falando do movimento, e algo que surge de uma ou de outra forma em todas as reuniões que realizamos. Nós precisamos efetivamente tocar o coração das pessoas. A gente precisa fazer com que todo mundo, por exemplo, que mora em Lajeado, entenda o que é o Promove Lajeado e possa assumir esta bandeira para si, né? A gente comenta, antes eu falava do exemplo de Florianópolis, né? Florianópolis hoje está constituído como, sim, dentro da cidade, um corredor de inovação, um corredor tecnológico. Obviamente, nem todas as pessoas da cidade se envolvem, mas todos precisam conhecer. A gente comenta, por exemplo, em Florianópolis, se você chegar para um pescador de Florianópolis, né, que é uma das profissões talvez mais antigas de Florianópolis, né, e perguntar, bom, o que você conhece sobre o projeto de Florianópolis Mais Inovadora? Ele não precisa conhecer a fundo, mas ele precisa conhecer que existe e quais são os principais aspectos e que, sim, de alguma forma aquilo toca a sua vida, porque se o objetivo é melhorar a qualidade de vida, em algum momento ele será tocado por esta transformação inovadora da cidade. E assim, trazendo esse exemplo do pescador de Florianópolis, nós poderíamos falar aqui de Lajeado, né? Nós ainda não conseguimos tocar todos os pontos da nossa cidade. Talvez esse seja ainda o maior desafio. Então, eu falava um pouco desses movimentos dos parques tecnológicos lá pelos anos 2010, mais marcados, agora caminhando para os anos 2020, a questão das cidades, dos movimentos pelas cidades, e aí citei o Pacto Alegre, o Promove Lajeado, e nesta toada, né, em todo este cenário, o Estado começa a se posicionar, e agora falo como governo do Estado, do Rio Grande do Sul, começa a se posicionar para que nós tenhamos, assim como tivemos um programa de parques tecnológicos estadual lá atrás, tenhamos um programa estadual voltado para regiões mais inovadoras, né? Então, o Inova-RS, ele nasce desta forma, com a necessidade do Estado do Rio Grande do Sul de se posicionar frente a estes movimentos mundiais e sabendo da necessidade e da importância de que a gente trabalhe e alavanque este tema para que o Estado deixe de ter essas defasagens tecnológicas que eu falava há pouco, né? Bem, então, no começo, o Inova-RS ele é desenhado já com pessoas de diferentes regiões do Estado. Então, aqui da região Vales, né? Então, é importante frisar que depois eu vou falar nas regiões do Inova-RS, mas que nós temos a região Vales do Rio Pardo e Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, trabalhando como uma única região do Estado, né, para buscar o incremento da inovação dos seus processos e dos seus serviços. Então, já é uma inovação essa questão de Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari trabalhar juntos, porque já temos muitos movimentos conjuntos, mas efetivamente trabalhar juntos talvez seja a maior experiência concreta que hoje temos. Então, aqui dos vales, lá no início, quando estava sendo desenhada a missão do Inova-RS, o propósito, os objetivos, já tínhamos pessoas destas regiões participando. Então, a professora Andréia Valim, da Unisc de Santa Cruz, esteve neste grupo inicial, e eu também, né, estive neste grupo inicial, trabalhando essas concepções do programa estadual. Depois nós vamos vir para o Inova-RS Vales. Bem, então, desenhamos o programa,
à luz de todas estas questões, de todos esses pontos que eu já fui trazendo, né, buscar regiões mais inovadoras, com maior qualidade de vida, portadoras de futuro, né, vinculando a questão da educação, porque você não faz inovação sem educação. Enfim, então trazendo todos esses aspectos lá no surgimento do programa. E o programa, então, ele é lançado. Claro que agora a gente teve esse momento de pandemia, né? Logo nos primeiros meses após a largada do programa, então não dá para dizer que não tivemos alguns prejuízos, mas tivemos outras facilidades, né? Posso até comentar um pouco sobre isso também. Mas, de todo modo, então, como ficou este desenho do Inova-RS? Né? Nós fizemos um mapeamento do Estado, trazendo um pouco desses aspectos, o histórico dos parques tecnológicos, dessas competências que já foram sendo construídas em outros momentos do Estado, e chegamos, então, a 8 regiões no Estado, né? A região metropolitana e mais 7 outras regiões, e, portanto, uma destas regiões é a região Inova-RS Vales, que é, né, o local onde residimos, o local onde estamos. E aí começamos a fazer o desenho do que seria o Inova-RS Vales. Então, cada região, cada uma destas 8 regiões, deveria buscar quais seriam as suas áreas portadoras de futuro, qual seria a sua visão, e em cima disso que nós nos organizássemos como quádrupla hélice para alcançar, né, estes objetivos que traçamos inicialmente. E eu até vou fazer a leitura da visão de futuro do Inova-RS Vales para que a gente possa entender um pouco mais. E como foi construída esta visão? Então, nós temos participantes desta quádrupla hélice. Eu não vou citar aqui todos os atores, porque acho que não cabe, mas nós podemos depois encaminhar para quem tiver interesse. Então, nós temos participantes do poder público da região Vales, então diversos municípios e outros tantos ainda irão se agregar a este movimento, e eu posso ficar como pessoa de contato para quem quiser, né, maiores informações, como a gente pode direcionar tudo isso. Representantes de empresas, então aqui nós temos CNPJs envolvidos. Claro que sempre passa muito pelos CPFs, né? Então aquelas pessoas dentro das empresas que compreendem e entendem esta necessidade do trabalho conjunto, né? Os representantes da sociedade, que são os mais diversos, e aqui a gente tem uma participação e um papel também muito interessante dos COREDs, né? Tanto o CORED Vale do Taquari como o Vale do Rio Pardo, que já eram construções plurais que tínhamos, e isso ainda é do final da década de 80, né? Então, para ver como esses movimentos eles não surgem de um dia para o outro e não surgem também do nada, eles são construções que vêm sendo feitas nas regiões e nas cidades. E temos como as ICTs, ou a PA, a hélice da academia, então, principalmente a Unisc envolvida, né? A Univates, por exemplo, pela minha participação, a UERGS, né? Que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, e o Instituto Federal, o IFSul, tanto o campus de Venâncio como o campus de Lajeado. Então, é um desafio interessante você pensar a região Vales, né? Então, todos esses atores que eu vinha citando, de uma ou de outra forma, participam, ou melhor, participaram da construção desta visão de futuro, porque nós temos como governança deste movimento o que a gente chama de um comitê técnico, um comitê estratégico e a mesa. O que é a mesa, né? Onde as decisões efetivamente são feitas? É o conjunto de lideranças da região que são provocados pelos comitês técnico e estratégico a pensar projetos portadores de futuro para a região. Bom, então vamos à visão. Em 2030, assim inicia a visão, em 2030,
A região dos vales será referência nacional de inovação por meio de uma estratégia de especialização inteligente em biotecnologia e automação, nos setores agroalimentar, saúde e serviços, abrindo novas oportunidades para cadeias adjacentes e buscando um constante desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente pode pegar diferentes aspectos extremamente importantes, né? Sim, não tem como dizer que nós como região Vales, né, não tem como dizer que já não temos uma trajetória muito interessante no setor agroalimentar. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, cadeias que são extremamente importantes, tanto no Vale do Taquari como no Vale do Rio Pardo, né? O setor da saúde, e claro, agora, neste momento de pandemia, a saúde ela ganhou também uma outra perspectiva, mas aqui a gente não fala ou somente de atendimento de saúde, nós estamos falando, por exemplo, de tecnologias para a área da saúde, né? Então, ferramentas tecnológicas que possam auxiliar a melhoria da saúde da população, né? O setor de serviços, que tanto para o Vale do Rio Pardo como o Vale do Taquari são extremamente importantes, até muitas vezes muito mais transversais, né? Mas sim, nós nos posicionamos como regiões onde o setor de serviços é extremamente importante e estamos colocando como lastro para alavancar estes setores a biotecnologia, que ela é importante tanto para o setor da saúde como para o setor agroalimentar, e a automação, né, que aqui a gente poderia fazer toda uma discussão, por exemplo, da indústria 4.0, que está batendo a nossa porta. E ainda tudo isso, né, sustentado por o que estamos chamando de desenvolvimento sustentável, né? Então, em 2030, seremos referência nacional nestas áreas. Isso não é pouca coisa. Temos que trabalhar bastante, já estamos em 2021, né? 10 anos, 9 anos pode ser muita coisa, mas para reposicionamento de uma região, e de uma região macro, como a que estamos falando, não é tanto tempo assim, né? Temos que trabalhar muito. E como trabalhamos? Trabalhamos por meio de projetos, né? Então, um primeiro projeto que foi viabilizado pelo programa Inova RS, por meio da FAPERGS, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, foi no ano passado a contratação de 3 gestores de inovação para rodar o Inova RS Vales. Então, hoje nós temos 3 pessoas dedicadas full-time, dedicadas todo o seu tempo, para trabalhar na busca desta visão que eu li há pouco para vocês, né? Então, esses 3 gestores, 2 desses gestores hoje estão trabalhando, né, presencialmente em Santa Cruz do Sul, junto ao Tecno-Unisc, e o outro gestor está presencialmente trabalhando aqui em Lajeado, junto ao Tecnovates, mas, na verdade, eles trabalham a todo momento com todas as cidades, com todas as micro-regiões dentro da macro-região Vales, né? Então, esse foi um primeiro projeto, porque, sim, a Simone trabalha para este movimento, a Andréia trabalha para este movimento, tantos outros CPFs trabalham para este movimento, via CNPJs, né? Mas esse não é o nosso único trabalho. A Simone, no início tu falavas, né, Geve, que, bom, eu sou professora da Univates, sim, então a minha profissão é professora da Univates, à frente do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari, mas também gestora do Inova, né, e continuo até hoje, assim como a professora Andréia, também participando desse Conselho Consultivo do Estado, né. Mas é muito importante que a gente tenha pessoas que se dediquem efetivamente como profissão para um movimento como este, né? Nós não podemos trabalhar só com voluntários, vamos dizer assim. Então, estas 3 pessoas, a Alessandra, o Thomas
e a Darliane são pessoas que hoje estão dedicadas a esta causa, né? Então, esse é um primeiro projeto. Nós tivemos um outro projeto, até em função da própria pandemia, um edital emergencial que foi lançado pelo Inova-RS, que foi um edital Inova-RS Covid, um projeto muito interessante que está rodando na região Vales, que é o projeto Vale a Vida, né? Porque nós sabemos que sim, estamos enfrentando uma pandemia em virtude do vírus, né, SARS-CoV-2, mas tem uma outra pandemia junto com isso, que é, por exemplo, dos problemas emocionais, né? Nós estamos enfrentando e temos tido cada vez mais pessoas com distúrbios, com transtornos emocionais, né? Depressão, tristeza, tendências ao suicídio, dentre outros. Então, nós formatamos um projeto da região Vales, mesclando o atendimento psicoterápico, psiquiátrico, psicológico, versus uma plataforma de telemedicina, de teleatendimento, que é esse projeto Vale a Vida. Quem quiser conhecer um pouco mais, nós temos um site dedicado, que é www.valeavida.com.br, onde a pessoa que não estiver se sentindo bem neste momento, aliás, quem está se sentindo plenamente bem, não sei, mas quem estiver precisando de ajuda, entre neste site, né, e lá poderá ter acesso, então, a atendimentos via esta plataforma de teleatendimento e telemedicina, muito interessante, desenvolvido, então, esse projeto numa parceria Unisc, Univates, UERGS, e duas empresas, que é a Tecan e a Tume, né, que já trabalham nesta construção de plataformas. Então, a gente tem, só para que os espectadores tenham noção, a gente tem uma expectativa, até setembro, outubro, teremos a realização deste projeto de 600 atendimentos, 600 pessoas sendo atendidas pela plataforma, passando por diferentes sessões de psiquiatria e atendimento psicológico, né, psicoterápico. Então, um projeto muito interessante, que só se viabiliza em função do Inova-RS, né? Então, já é um ganho que nós temos como sociedade. E agora nós estamos num ponto muito interessante, Geve, de formatação de 2 projetos nessa busca de uma constituição de uma região mais inovadora. Bom, então, primeiro definimos quais são as áreas que queremos ser potentes e agora quais projetos viabilizarão que nós possamos chegar à excelência nestas áreas. Então, o primeiro projeto, que aí é dedicado um pouco mais para a área agroalimentar, ainda não se tem o título, mas a temática é produtos a partir de plantas bioativas e resíduos agroindustriais. Então, aqui a gente, novamente, fechando os olhos, pode pensar várias, né, empresas, segmentos que podem se relacionar com estes produtos a partir de plantas bioativas e resíduos agroindustriais. Então, muitos setores, tanto do Vale do Rio Pardo como do Vale do Taquari, têm se relacionado com a temática deste projeto. Várias empresas já colocaram o seu selo, estão junto com este projeto, porque esse aqui não é um projeto de universidade, este é um projeto de sociedade, contemplando aquela quádrupla hélice que eu falava anteriormente. E o outro projeto, um pouco mais voltado para a área da saúde, que são tecnologias inteligentes para inovação, voltados para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Então, projetos que busquem o aprimoramento da área da saúde, não somente na nossa região, mas lembra da nossa visão que queremos ser referência nesta área. Então, também queremos que essas tecnologias aqui desenvolvidas possam ser levadas para outros estados, para outras regiões do país e, por que não, para outras regiões do mundo, né? Então, aqui só para citar um exemplo, que talvez esse aqui não seja tão palpável como o outro, né, voltado ao agroalimentar. Nesse momento, a gente está
trabalhando na prototipagem, né, de um sistema que possa unificar informações de pacientes, né, ou de pessoas que sejam atendidas por diferentes segmentos que atendem a área da saúde. Então, nós temos via prefeituras, via Unimed, por exemplo, via hospitais, e nós, em cada um destes sistemas, o cidadão tem o seu cadastro. Mas se você começa a olhar estes dados de uma maneira mais geral, você começa a compreender os movimentos, os tipos de exames realizados, você começa a poder ter uma melhor gestão da saúde das regiões. Então, é isso que se busca, em poucas palavras, com este sistema. Claro que tem toda uma questão voltada à proteção dos dados, porque os dados eles são sigilosos e eles pertencem à pessoa, mas você tem como trabalhar o dado sem tocar questões que sejam privadas, né, ou questões que sejam protegidas em termos, inclusive, de lei geral de proteção de dados. Então, hoje são estes os projetos com os quais nós estamos trabalhando, mas talvez nesse momento até não seja este o maior ganho, né? O maior ganho, efetivamente, é você começar a trabalhar como sociedade. Talvez o maior ganho que a gente esteja tendo neste momento é esta aproximação entre os atores, né? Que a gente saiba com quem conversar, quem procurar no momento que se faz necessário, né? Falei bastante, né, e teria tantas outras coisas para falar, mas eu acho que o principal, né, disso tudo é convidar, né, a cada um que está assistindo, a cada um que está ouvindo sobre o programa Inova-RS, dizer assim, tá, mas como é que eu faço para participar, né? Qual pode ser o meu papel em tudo isso? E vocês podem ter certeza, cada um de vocês que está ouvindo tem um papel junto a um programa como esse, né? Que pode ser maior, pode ser menor, mas só vai funcionar efetivamente se todos nós nos sentirmos tocados, né? E por isso, de novo, né, como eu falei há pouco, eu me coloco à disposição para tanto, né, poder sanar dúvidas que eventualmente possam surgir, como também para um café, seja virtual ou seja presencial, com todos os cuidados, para que a gente possa entender um pouco mais a possibilidade de todos se engajarem, sejam CPFs ou sejam CNPJs. Então, acho que para uma primeira conversa é isso. Muito bacana. Mas antes das considerações finais, né, e a gente finalizar o nosso momento, agora é 9 horas e 43 minutos, e o painel tem este formato mesmo, né? A gente proporcionar a vocês que nos acompanham, seja pela Rádio Informativo do Vale, seja pelo Facebook, muita gente participando, Simone, né? Então, o pessoal realmente querendo saber deste assunto, né, querendo estar a par aí do que está acontecendo no Vale do Taquari. Enquanto a Simone toma uma água, descansa um pouquinho, nós vamos para o nosso intervalo, né? E já a gente está de volta para nós, então, fazemos o momento da consideração final, né? E aí a Simone encerrar esse assunto para a gente. Então, não saia daí, a gente já está de volta, tá? É rapidinho, é questão de 20 segundos aqui no máximo, a gente está de volta para fazer o momento das considerações finais. Não sai daí. Você está ouvindo a sua rádio O Informativo, do Vale do Taquari para o mundo. 9h44. Precisando de materiais de qualidade nas áreas de adesivos, etiquetas, placas, fachadas, acrílico e fardamentos esportivos? Chame a Impressione Adesivos e Placas pelo WhatsApp 519-9362-2285, em frente ao CTG Tropilha Farrapa, no São Cristóvão, em Lajeado. A Salgados do Vale é uma empresa especializada na fabricação de salgados. Desde 2013, conta com estrutura para atender o cliente na loja ou delivery. Sob nova direção, atende a eventos em geral, aniversários, casamentos e formaturas em Lajeado e região.
Visite-nos na Avenida dos 15, 280, no bairro Florestal. Telefone 51-3729-6022. Salgados do Vale em Lajeado. Qualidade que faz a diferença. A gente ama contar histórias e vamos contar muitas em mais uma edição do projeto Mulheres que Transformam. Em 2021, o Informativo do Vale destaca, mais uma vez, as mulheres que lutam por alguém ou por alguma causa e que fazem a diferença na vida das pessoas. Você conhece uma mulher assim? Indique-a enviando um e-mail para mulheresquetransformam@informativo.com.br. Saiba mais em www.informativo.com.br. Realização Informativo do Vale, apoio Loja Sertel. Vem aí, sexta mostra cultural do programa Vida Mais Viva. Participe da capacitação online. Escolha a sua categoria na música, dança, teatro ou vídeo. Inscrições até 30 de abril pelo site vidamaisviva.org.br. Também confira cronograma, regulamento e premiação. É a grande oportunidade de você mostrar todo o seu talento. Convide sua turma, represente seu colégio ou sua instituição. Sexta mostra cultural Vida Mais Viva. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Conexão News pela Rádio Informativo do Vale nesta manhã de sexta-feira, e hoje a gente trouxe para você um momento muito especial, que é o lançamento do painel informativo do Vale, um momento muito especial para você estar a par daquilo que está mudando a vida do Vale do Taquari, a vida do cidadão, né? Ou está para acontecer, né? Como a gente ouvia aqui a Simone já falar muito sobre o assunto da inovação, né? O que está sendo pensado para o Vale do Taquari e para o Vale do Rio Pardo, que agora a gente pensa nessa unificação, né, Simone? Essa questão dos dois vales andarem juntos aí, nessa questão da inovação, da tecnologia, para que a gente seja cada vez mais forte, né? Seja essa referência, como está se buscando aí para 2030, né? E a gente vai então agora para as considerações finais. Nós temos ainda 10 minutos e eu gostaria, Simone, que você trouxesse aí uma mensagem especial em relação a esse tema, né? E também fizesse mais uma vez esse convite especial para que haja esse engajamento, né? Não só dos CPFs, como você citava, mas também dos CNPJs, né? Gostei muito desse termo, né? Porque tecnologia e inovação vai nos impactar em algum momento, né? Vai se fazer presente de alguma maneira. Você citou muito bem a questão do momento da pandemia, em que a gente teve que se modificar de uma maneira muito rápida, né? E às vezes meio que atropelando vários processos que demorariam muito tempo, né? Então é já um indício aí da tecnologia, né? Da inovação chegando, fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido, né? Afinal de contas, a gente precisa estar em contato, precisa estar com a comunicação sempre ativa, né? E a gente depende um dos outros. Então a gente viu aí que isso é possível e, claro, com tudo que está sendo pensado, com todos esses atores, com todo esse desenvolvimento que está sendo pensado para até 2030, eu acredito que vai ser um projeto muito grande, né, Simone, e um desenvolvimento muito maior ainda do que aquilo que a gente imagina, né? E quero, assim, primeiro, então, nesse fechamento, falar de como me sinto privilegiada de poder estar aqui, né, no lançamento do painel informativo do Vale, falando da temática inovação, né? Eu me sinto orgulhosa, me sinto feliz, primeiro por poder estar aqui, né, mas também por um outro aspecto que ele é muito significativo, né? Há bem pouco tempo atrás, você quase não ouvia falar em inovação. Inovação era um bicho meio estranho, que era para poucos, né? E dificilmente a temática inovação estaria, por exemplo, no lançamento de um novo programa, como é o caso do painel. Então, veja como a gente está mudando, né, como sociedade. E hoje a gente já vê, por exemplo, né, agora passamos recentemente pelas eleições municipais, e a gente quase já não tem mais, né, propostas políticas, propostas de governo, onde não apareça inovação. Há um tempo atrás, isso
não aparecia. E hoje não vivemos mais sem discutir este tema, né? Isso é um reposicionamento de toda a sociedade. Por isso que eu me sinto assim realmente muito orgulhosa deste momento, porque ele é significativo para nós que trabalhamos com isso, né? De poder estar falando e falando numa linguagem que seja acessível a todos, que não fique mais guardado também, talvez nas gavetas das universidades ou nos cérebros de quem trabalha com este tema. Nós temos que falar disso na roda do chimarrão, na roda do café, nos programas de rádio, para que efetivamente possamos tocar a todos, que é o que eu falava um pouquinho antes, que todos precisamos entender o que é, como posso me engajar e o que posso fazer para que este movimento avance cada vez mais, porque ele toca a todos nós, como tu estavas falando há pouco. Então, realmente, assim, muito obrigado, um agradecimento ao Informativo do Vale por poder estar aqui, e contem sempre comigo para que eu possa vir trazer, né, porque esse é um tipo de movimento dinâmico. Então, hoje eu trouxe aqui alguns aspectos de alguns projetos, mas a gente pode ir criando uma agenda, né, de ter outros momentos e falar de outros projetos de uma maneira um pouco mais específica, porque é isso, esses projetos são de todos nós. Esses projetos não são da Simone, não são do Inova-RS, não são, né, dos gestores dos projetos, eles são para as pessoas e das pessoas, né? Então, realmente, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a todos que assistiram, né, e que ainda vão assistir, né, porque teremos isso nas plataformas digitais. E, novamente, né, convidar para que todos que tenham interesse conheçam um pouco mais, né? Então, como eu falava antes, nós temos hoje 2 QGs nos vales do Inova-RS Vales. Um QG é junto ao Tecnonisc, lá nós temos a Alessandra e temos o Thomas, que estão full-time dedicados ao programa. E aqui no Tecnovates, né, junto ao campus da Univates, nós temos a Darliane, né, que pode, então, nos trazer e discutir com vocês, caso tenham interesse, alguns aspectos, nem que seja efetivamente só para conhecer. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então, eu vou deixar, por exemplo, aqui o e-mail do Tecnovates. Então, tecnovates@univates.br. Podem encaminhar e-mail para este endereço eletrônico, e pode dizer, olha, eu gostaria de conversar com a Darliane, saber um pouco mais sobre o Inova-RS, que ela vai com certeza retornar, seja de forma presencial, por telefone, por e-mail, pelos diversos meios que também nos foram apresentados neste momento de pandemia, e para que a gente possa conhecer. Acho que é isso, né? A gente não acredita naquilo que a gente não conhece. Então, o meu convite aqui é para que todos conheçam e possam se aproximar deste movimento. Bom, que eu não preciso nem dizer o quanto eu acredito nele, né? E tenho toda a esperança de que ele traz consigo o futuro melhor para o nosso Estado e para as nossas pessoas. Que bacana. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial, né, Simone, por ter atendido o nosso convite, né, de estar aqui fazendo o lançamento dessa maneira muito especial do painel informativo do Vale, e não poderia ser, né, como a gente comentava, com outro tema a não ser tecnologia e inovação, né? Não só nesse sentido do que está acontecendo para os vales, esse pensamento de inovação, de tecnologia, né, para nos colocar num outro nível de visibilidade de qualquer situação, mas também mostrando que através de um veículo como o nosso, né, 100% digital, estando alcançando milhares de pessoas neste horário, nesta manhã, né, provando que a tecnologia se faz necessária, né, Simone? Está presente e ela está aí ao alcance de todos. Lembrando, gente, a Simone comentou, né, o fato de que vai estar gravado, vai estar no nosso canal do YouTube, esse painel de agora de manhã, né? Também vai estar nas redes sociais do Jornal Informativo do Vale. Você vai ter o dia todo aí para assistir, né? Lá no YouTube, quando você quiser assistir, você vai estar com esse painel disponível.
muitas informações, muito conhecimento a Simone trouxe para vocês aqui hoje, né? E eu só tenho a agradecer, Simone. Muito obrigado por ter estado aqui na nossa inauguração do painel informativo hoje. Muito obrigada, eu que agradeço e espero retornar mais vezes. Com certeza. Simone já é a nossa prata da casa aqui, né? Sempre que a gente tem assuntos relacionados à tecnologia, inovação, né, conhecimento nessa área, Simone vai estar por aqui trazendo para a gente. Muito obrigado. Gente, olha só, 9 horas e 55 minutos, né? Daqui a pouquinho tem o programa Em Pauta aqui na nossa programação e eu já quero ir me despedindo de você aqui, né? Estamos encerrando neste momento a transmissão via Facebook. Muito obrigado a você que participou com a gente, né? Esteve aí ligadinho com a gente nestes 55 minutos que estivemos aí com você, né? Muito obrigado pela sua participação e nós voltamos